E a gente está vivendo mais um Natal, né? Do mesmo jeito ou não. Tem gente feliz, tem gente que não. É um dia com uma avalanche de sentimentos e esses sentimentos vão lá e cá. Da alegria, melancolia, da esperança, solidão. E aí eu li uma frase para a gente pensar e vamos conversar nessa quinta-feira. Ela diz assim, abre aspas, o Natal é um espelho das emoções humanas, fecha aspas. Prepara o seu café, vem para essa prosa, olha a nossa mesa que também foi feita para você e eu estou recebendo hoje a Aida Cruz, que é historiadora, e Ana Patrícia Ribeiro, que é psicanalista, para uma conversa muito boa. Meninas, foi uma experiência ótima, a gente tem aqui o nosso cafezinho, sintam-se à vontade. Panetone, bolo, pão de queijo, quitutes da nossa mesa, obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu começar com a Ana Patrícia, antes da gente falar da história, porque eu que nasci no Natal, é uma avalanche de sentimentos. Os meus, os seus, o da Aida e o de tantas outras pessoas. E no nosso país isso fica ainda mais evidente, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar com eles, não é, Ana? Sim, sempre que as emoções flutuam muito, essa polarização de alegria, tristeza, encontros, desencontros, memórias, presenças, tudo isso costuma mexer com a gente de uma forma muito profunda, né? E se a gente não tem esse acompanhamento, se a gente não dá atenção para as nossas emoções, é como se a gente fosse atropelada por elas, né? Invadida. Então eu acho que é muito importante pensar que o Natal, mais do que uma data religiosa, ele vai muito além. Ele pode ter o simbolismo dos encontros. E a vida é isso, já dizia nosso poeta, né? Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, ainda que haja tantos desencontros. E despedidas, já trazendo Milton Nascimento também, isso. Né? Então, nessas situações, Mônica, eu acho que a gente pode pensar assim, o que cada um de nós tem para contribuir com esse encontro, né? E ajudar nas situações de desencontros. Porque independente do quanto você tenha sofrido, da falta que você está sentindo naquele momento, estar diante do outro, de outros que te representam, que fazem parte dos seus vínculos, sempre nos renova. Sem dúvida alguma, tá vendo? Por isso que a gente fez essa conversa com essas duas preciosidades. E a Aida, como historiadora, ela sugeriu para a gente, para conversar sobre o Natal, um conto de Charles Dickens, né? Que tem um conto de Natal de um senhor, um banqueiro que era muito arrogante, muito ranzinza e que não gostava do Natal de jeito nenhum. Só que na véspera ele é recebido pelo passado, presente e futuro. Aí ele repensa tudo. Exato. Isso tem a ver com a nossa vida hoje, em 2025? Eu acho que todos os dias, não só 2025, hoje, Natal, mas exatamente isso. Ao encontro com o outro, eu creio que Ebenezer, que era o nosso senhor ranzinza, tanto, né? Ebenezer Grove, que é ranzinza, mal-humorado, riquíssimo, não tinha ninguém na família, vivia exatamente como um senhor ranzinza. Na sua casa, milionário, sem presença de ninguém com afeto. E uma noite, ele, num sonho, recebe o seu antigo sócio, que também ele não se dava bem. E ao receber esse sócio, o sócio avisa: cuidado, você terá o encontro com 3 outros espíritos, que na verdade seria passado, presente e futuro. E ao ter esta visita, ele faz o quê? Revive o passado. E ele vai entender nas relações com os outros, na troca, o que ele fez da vida dele para ser aquele senhor ranzinza, mal-humorado, que dizia não gostar de ninguém e que não se dava com ninguém. E ele vê o presente. A figura do presente foi a que mais lhe tocou, porque no Natal do presente ele vê aqueles seus funcionários, no caso um funcionário que era o mais próximo dele, na família, sem riqueza, numa noite de Natal, mas compartilhando, estando presente com quem se gosta e para quem se vive. E aquilo tocou. E aí veio o futuro. E aí no futuro, espera, vamos parar. Futuro, lembra? Próximo evento, ano novo.
que é isso? O que eu espero do meu futuro? E isso mexeu muito com ele. E aí o senhor Ebenezer, numa releitura, eu acredito que podemos falar isso, numa releitura da sua pessoa, da sua vida, da sua história, ele entende que ele ainda, mesmo idoso, ranzinza, ele tinha como mudar. Esse momento, esse conto de Natal do Charles Dickens, tem uma versão que é pouco interessante, porque esse conto que faz Charles Dickens ficar famosíssimo para toda a história, que é um dos contos mais lidos até hoje, ele foi feito, pedido com urgência para Charles Dickens pagar as dívidas. Gente! Então ele escreve o conto meio que sim, vamos dizer, a toque de caixa, faz o sucesso e até hoje nós temos ele como um dos livros, um conto de Natal mais lido, e eu acho que traz uma mensagem boa, né? Posso dar um pitaco? Por favor, que a gente está conversando. Não, é porque o conto realmente ele suscita muitas associações, mas esse finalzinho que você colocou, a genialidade estava ali, né? Exato. Ele talvez tenha necessitado disso, de um dado de realidade, ou tem que pagar contas, né? E o sapo a gente sabe que pula não é por boniteza, é por necessidade, já nos ensinou Exato. Guimarães Rosa. Então, ele foi e usou a genialidade dele para criar. Então, essa também eu acho que é uma lição, digamos assim, do Natal. De que muitas vezes a gente pensa que não tem mais nada, que nos restou apenas a dor, a perda, mas se a gente se coloca à disposição da vida, se a gente busca a vitalidade, a gente consegue recapturar, quase que resgatar essa vitalidade que estava ali quase esmaecendo e ela vem à tona. E uma outra coisa, como a gente pode associar o trabalho que a gente faz em análise, a psicanálise, que é isso, a gente encontra uma pessoa no presente, mas o passado dela ainda é teimoso e se presentifica. Fica ali. E a partir das transformações possíveis, a partir da conversa, porque é disso que se trata a psicanálise verdadeira, uma conversa entre duas pessoas que se escutam, que realmente falam a verdade um para o outro, você tem transformações para o futuro. Você pode mudar seu futuro. E a esperança está aí. Essa esperança que se renova, eu fico pensando, gente, muito no nosso país, né? Porque, me desculpem trazer, mas assim, é porque é tanta discrepância, a palavra que me vem agora, e aí renovar essa esperança, por isso que a gente quis trazer essa conversa, pode parecer impossível, mas você pode vir para fluir. Sim, entendeu? E eu acho que o Brasil, mas também nós podemos expandir e pensar o mundo, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito violenta. A gente tem visto com algum descaso, quase como, ficou coisa comum, uma guerra, mais um ataque terrorista. E tudo isso nos assusta muito, porque se a gente começar a colocar isso como algo comum, realmente a gente vai se desumanizar. Então, comemorar tem a ver com lembrar juntos. Então, nós precisamos lembrar da nossa humanidade, que aquele que morreu no ataque terrorista é um humano, né? Confraternizar, de novo, viver a experiência de juntos ser irmãos, aquilo que a gente tem de igual. Então, eu acho que esses são pensamentos, reflexões que deveriam estar no nosso dia a dia, mas se a gente está parado hoje nesse feriado gostoso, né, com tantas comidas à disposição, com tantos presentes e com tantas presenças, esse é um belo momento para começar essa reflexão esperançosa. Eu vou deixar essa reflexão até para na volta a Ida complementar, porque eu sei que ela vai trazer também um ponto de vista dela, tá? A gente põe mais água aí para ferver, para fazer o café, e a gente volta com vocês nesse programa especial de Natal.
Estamos de volta com você nesse 25 de dezembro e aqui eu estou recebendo a Patrícia Ribeiro, psicanalista, a Aida Cruz, historiadora. A gente está falando sobre esse dia e tudo que cabe nesse 25 de dezembro, né? Todos os sentimentos e todas as reflexões que vêm. A Ana Patrícia trouxe a minha pergunta, a minha reflexão sobre essa questão de vivermos com tantas discrepâncias e parece que no Natal isso fica evidente, aí as pessoas ficam mais tristes, mais solitárias, parece que não querem comemorar, se juntam ali e ficam num sentimento que às vezes não flui, né, Aida? Isso tem a ver muito não só com a pessoa em si, né, com o ser humano que a cada momento deve se repensar, refletir do que ele está construindo para si, para com o outro, mas também culturalmente. Na questão da cultura, nós percebemos a falta de reflexão, como você colocou, não só para o brasileiro diante das circunstâncias que vivemos, como mundialmente. É como se ele estivesse, infelizmente, vacinado para o que acontece com o outro. Como se ele pudesse fechar a cortina e esquecer que o mundo é onde ele vive. A realidade choca, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos identificá-la. E muitas vezes, quando chega o Natal, estes movimentos que foram tampados, escondidos durante o ano, chegam e eles gritam. Porque você vê um cartão, você ouve alguém desejando um Feliz Natal e aí você percebe como o teu ano passou. O que você renovou? O que você trouxe de novo para você e para com o outro? E aí essa reflexão se faz. E aí a ambiguidade aparece. Ambiguidade, dicotomia, porque eu estou feliz, mas eu estou triste. E muitas vezes vem as confusões culturais. Estar feliz é consumir. Nada disso. Nada disso. Estar feliz é eu estar retribuindo aquilo com que carinho e empatia eu recebi. E muitas vezes isso se dá, vamos puxar um pouquinho, aquele pão delicioso que a gente viu, dividir um pão simples, dividir um panetone simples, um café. Muitas vezes, ao dividir, mas dividir naturalmente, com o princípio, vamos retomar a cultura do Natal, quando criou o Natal, lá em Yule ou na Saturnália, quando o solstício de inverno. O que era isso? Buscar a luz, porque inverno é doído. No Brasil eu não estou doida não, gente, aqui é verão, mas quando nós tivemos as primeiras culturas, era inverno, cerrado, fechado, e as pessoas ficavam muito tempo sem ver as outras, com muito frio. Então, o momento de abrir era isso. Vocês colocaram uma reflexão que me chamou a atenção, né? Hoje a gente enfeita as nossas casas para o Natal com fios dourados, prateados. Hoje tem vários, fios, luzinhas. Isso tudo remete à cultura do Natal, que era o quê? Olha como é interessante. É um mito, mas a gente traz isso e aproveita. As florestas, elas eram cobertas de teias de aranha. Então, várias. É meio lúgubre, né? Assim, temeroso. Só que quando descongelavam e o sol chegava, imagina. Iluminava. Exatamente. Daí, por que nós trazemos para casa arranjos dourados? Exatamente para iluminar. Porque quando eu vejo iluminado, eu também busco essa luz e eu transfiro isso. Olha, esse é o espírito que chamamos de Natal. É trazer para com o outro a minha alegria, mesmo que eu possa estar um pouquinho triste, mas ao contrário, eu me ilumino com o outro. E aí entra na questão que você falou, uma frase sua de reafirmar. Agora é a época da gente reafirmar os nossos vínculos, porque durante o ano tem conflito, tem perrengue, tem tô de mal, não brinco nunca mais, não é? Exatamente. E eu acho que o Natal é essa luz, não é? Então, se a gente puder aproveitar isso e deixar que esse brilho da esperança, esse desejo de viver com o outro,
que isso possa aflorar. Algumas situações nos estimulam, né? Se você for pensar, o carnaval, vamos todo mundo farrear. Bom, e qual é o estímulo do Natal e do Ano Novo? Eu acho que é a renovação. Quando tem a história do menino Jesus, né? É uma nova vida. Quando nasce uma criança dentro de uma família, é uma nova possibilidade. Nós podemos agora estar aqui comemorando o nascimento de Jesus, mas quantos Jesusinhos estão nascendo aí? No sentido de, quem sabe um desses que nasce hoje vai trazer a cura para o câncer? Quem sabe um desses vai ser um novo Gandhi que vai pregar a paz? Então, essa é a esperança da renovação, a esperança de que a gente possa reconstruir vínculos, se reaproximar e construir outras oportunidades de vida. Porque se a gente não pode mudar o passado, a gente pode contar outra história sobre ele a partir de movimentos que a gente faz. Porque eu não tenho como fazer uma mágica e apagar o passado, mas eu tenho como fazer um novo presente com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu me transformei e esperar um futuro melhor. E aí você vai construindo a história, né? A sua história e a história do mundo. E a história do mundo. Porque nós somos o mundo, né? Não dá pra gente pensar que o outro cuida lá do planeta, eu vou ficar aqui gastando água. Não adianta, né? Então, é todo mundo junto mesmo. E essas oportunidades de reencontro, elas têm como se fosse mesmo um fiozinho mágico, né? Esse vínculo que nos toca, que nos liga e que a gente tentar manter isso, eu acho que pode ser uma ajuda muito grande para os tempos difíceis, que não são invernos rigorosos, né, climáticos, mas que a gente está aí tomado por alguma escuridão, né, em relação ao que vai ser da humanidade. Eu acho que quando falamos, né, do inverno na criação, na cultura para o Natal, a gente pensa o inverno da pessoa. E esse inverno da pessoa, esse inverno que a pessoa se encontra, se ela não permitir se agasalhar e sair, ela não vai perceber que a temperatura lá de fora está diferente do que ela está sentindo em casa. E essa renovação, ela se dá por minutos. É perceber o que eu posso do meu presente, que é a única coisa que eu tenho, mas o que eu posso diante do meu, gosto muito dessa expressão, né? Do meu retrovisor, olhar o meu passado e o que eu não farei ou o que eu farei melhor no meu futuro. E isso, no Natal, eu percebo que ele traz essa palavra, renovação, mas uma renovação que a gente brinca muito com, como a gente fala, né? O que a palavra diz? Ação. Então, renove a ação. E quantas vezes a gente não renova a ação? Quer fazer igual? Sim, e essa é uma das patologias mais graves que a gente encontra, que é a compulsão à repetição. Exato. Então, o indivíduo se coloca numa situação de ficar repetindo aquilo como se não houvesse uma outra possibilidade, né? Então, quando você falou de buscar esses agasalhos, né, para enfrentar e ver como é que tá a coisa lá fora, quantas vezes a gente tem alguém que está oferecendo pra gente, e a gente tem não aqui, vê. né? E você não percebe. Ou não percebe, ou diminui a importância daquilo, ou acha que aquilo tinha que ter sido dado por direito, não, tinha que já estar aqui comigo, né? E uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar nessa época, nós precisamos pensar assim, que as mudanças não vão acontecer com a magia do Natal. De jeito nenhum. Né? Então, com esforço, né? Trabalhoso refletir, pensar de verdade é trabalhoso, é um trabalho emocional. Dói reconhecer quando você não cuidou, dói reconhecer quando você atacou, dói reconhecer o outro que você investiu e que te abandonou. Tudo dói. Gente, mas a dor não quer dizer que você está morto, quer dizer o contrário. Se ainda dói é porque você está vivo, então vamos lutar por isso. E até para dar a luz, a dor vem. E até para dar aquele momento, né, de alegria maior. Isso. Não é? E aí entra uma questão da saúde, né? Dor é sinal vital. É sinal vital, exatamente. É sinal vital. Se sente dor, você não se protege. Exato. E quando você renova, e aí você colocou, né? Quando uma mulher se torna mãe,
um bebê se torna filho, traz toda uma renovação, mas se essa mãe ainda continua nas crenças limitantes ou no seu papel, ela muitas vezes vai ter um conflito com essa criação. E trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente tem isso. Por exemplo, ao não experimentar uma comida, ou não experimentar uma nova experiência, ou uma coisa que me irrita, olhar para a pessoa, ai, não gostei dela, olha o jeito que ela é. Peraí. Aí depois passa alguns meses, está apaixonado pela pessoa, porque ela Aí é o final feliz, né? Dura quando ela continua dizendo, não gosto, não gosto, não gosto. Antes da gente, né, chamar um recadinho ali, isso que você falou, né, é você se dar o direito de viver esse espírito natalino, empatia, amor, afeto, mudança. E de se arriscar, né, Mônica? E de se arriscar. Não é só se dar o direito, natalino, é arriscar. Né? Porque essa segurança que a gente quer, eu quero garantias de que vai dar certo, eu quero garantias que meu investimento vai ter retorno, que eu vou cuidar da pessoa, a pessoa vai cuidar de mim. Não, e é isso que está a grande questão humana, é que a gente vai se arriscando e cada vez que você se arrisca, você cresce, ou porque você teve o tombo, ou porque você ganhou. Então, não tem outra solução. Se é para sentir que está vivo, é como o exame de coração, né? O exame cardiológico, se tiver uma linha reta, acabou. O trem rápido. Então, tem que subir e descer, tem que subir e descer. Só um adendo. Quando se fala o arriscar, a Rainha Vitória, quando ela junta todos os festivais pagãos ou de era cristã e transforma o dia de Natal, ela se arriscou. E ela fez isso por imposição de rainha. Mas hoje nós temos o Natal como conhecemos. E isso foi em 1827. O Natal moderno, que a gente conhece, como nós conhecemos, ele não é tão antigo, não. Ele é a partir de 1827, na era vitoriana. E aí nós temos o conto de Natal, que faz com que todos os valores que ela impôs no Natal da família, no Natal da era vitoriana para o Império Britânico, se dê hoje no modelo que Charles Dickens trouxe, da doçura, da ternura, do compartilhar, do repensar e principalmente, né, da benesse. Que é a bondade. Exato. Eu vou para o intervalo. Já volto com essas duas, Aida Cruz e Ana Patrícia Ribeiro. E claro, sempre você que abraça essas reflexões nada fáceis, mas que podem nos transformar. E é isso que a gente quer. Até já. Estamos de volta nesse 25 de dezembro. Você, como nosso convidado, leve meu abraço à sua família, aos seus amigos. Tá sozinho? Tá não, você tá com a gente. Então receba o nosso abraço aí também, tá? E se abrace também, né? Se abrace, porque é importante você estar presente com você, viu? E deixa eu apresentar mais uma vez as nossas convidadas, né? Querida Aida Cruz, que é historiadora, minha querida Ana Patrícia Ribeiro, psicanalista. Nessa conversa que mexe com a gente, você fala, meu Deus, mas que discussão profunda nesse Natal. Mas quem diz que a vida não tem essa profundidade? Precisa ter. A gente precisa ter. E aí, voltando para a história, a gente falou da Rainha Vitória, que ela trouxe para a gente o Natal como a gente conhece hoje. E eu acho que ele foi ganhando outras nuances, que já já nós vamos falar. Mas nós tivemos um outro momento importante, né, que foi durante a guerra. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que os soldados pararam para poder celebrar. Conta pra gente, Aida. Exatamente na Primeira Guerra Mundial, 1914. Os conflitos na Primeira Guerra eram conflitos mais corpo a corpo, não com as armas que nós temos hoje, né? Que, sim, olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Muitos vão lembrar de filmes que era baioneta, então você tinha que estar próximo ao inimigo. E na noite do dia 24 para 25, estavam em campo de guerra 3 grandes exércitos, o francês, o britânico e o alemão. Nesse momento, deu-se que era Natal. E não foi mágica, foi consciência coletiva, que é o mais importante da gente colocar. Consciência coletiva. Os soldados se questionam, por que estamos brigando? Se é uma data de renovação, se é uma data de se fazer diferente e perdoar ao outro.
ou contribuir para o outro. E aí, magicamente, se para o que estão fazendo, preparando armadilhas ou estratégias de combate, e eles simplesmente vão combater com uma outra coisa, jogando bola. Distribuindo aquele alimento que a tropa alemã tinha para a tropa inglesa e para a tropa francesa. Troca, compartilhamento. E esse momento, ele entra para a história, isso não é mito, isso é história, tem dados registrados, existem algumas fotos, tem filme, cartas, e isso é um dos registros mais emblemáticos que nós temos na história sobre o espírito de Natal. O que é o compartilhar? Olha, nós estamos falando de guerra, soldados rivais simplesmente param e vão compartilhar. Temos aí uma riqueza de análise do que vem a ser culturalmente, do que vem a ser pessoalmente e principalmente politicamente para o mundo, um ensinamento. E quantas guerras, né? Não só as que a gente sabe que existem no mundo, mas outras guerras tão particulares. Sim, eu fui assistir o filme, agradeço a indicação. E eu fiquei muito comovida. O filme é Feliz Natal. Tem o título em francês que eu não sou capaz de pronunciar, mas ela pronuncia. Feliz Natal, e ele é de 2006. Super recomendo. E uma das coisas que o filme me tocou, dentre tantas, né, é que começa o que promove o encontro é uma esposa que vai ao encontro do marido. Ambos eram, no dia que foi declarada a guerra, eles eram, ela é uma soprano e ele um tenor, muito reconhecidos, e ele foi como um soldado normal para a guerra. E ela ficou, né, fora da guerra, mas ela consegue usar a influência dela, porque ela era uma artista muito reconhecida, e usa a influência e ela consegue um passe para ir visitar o marido. E aí, quando eles se encontram, ele fala, não, eu não posso ficar aqui só com você, eu tenho que ir lá compartilhar o Natal com os meus amigos, né, com os meus colegas. Só que ele chega lá, ele começa a cantar, e por ironia também, né, o exército alemão manda árvores de Natal, né, para lá. Sim. E aí ele começa a cantar e o outro batalhão, que era o batalhão francês, escuta a música, reconhece, o batalhão inglês reconhece e cada um no seu lugar começa a se manifestar. O batalhão inglês com a gaita de fole, o batalhão francês, ele tinha levado o champanhe deles lá e eles declaram que aquela noite vai ser uma noite de paz. Então é celebrada uma missa em latim e ela canta lindamente como se fosse um anjo. E a partir dali eles começam uma confraternização, uma comemoração e tudo, as cartas que eles trocavam, as histórias, eles vão se reconhecendo. E o outro dia que deveria ser... Não, acabou, né? Acabou, vamos continuar atuando? Eles continuam trocando, eles continuam confraternizando e eles ali estabelecem que eles vão se encontrar após a guerra. Bom, olho no olho, a briga era corpo a corpo, eles se reconheceram como humanos. As nossas guerras hoje elas são muito tecnológicas. São mísseis que chegam e destroem, são drones, e você não se lembra que o outro é um humano como você. Quando a gente assiste toda hora, né? Uma guerra aqui, uma guerra ali, parece que aquilo vai ficando tão normal, né? Quase parece um videogame. É verdade, são famílias, são crianças. Então, foi muito esperançoso saber que isso aconteceu, que o ser humano que fez a guerra horrível, fez a primeira, fez a segunda, ele foi capaz disso. Então, eu quero convidar a nossa historiadora a me ajudar a pensar esse aspecto cultural, onde nós estamos vivendo, que está sendo chamada sociedade do cansaço, onde está sendo convocado, olha, você precisa ter a sua performance máxima, e não sobra tempo, não sobra energia, não sobra vontade de conviver e nem de entrar em contato consigo próprio. Rapidamente, Aida, para mim.
culturalmente, eu acho que uma palavra define muito o que a gente está precisando. Ubuntu. 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 Volte-se para você. Se entenda como pessoa e você vai passar a entender o outrem. A gente sempre fala disso, né? Porque na cultura do cansaço, na cultura do tecnológico, na cultura do que o outro eu posso mandar uma mensagem que ele uma hora vai me responder desde que seja rápido, exatamente nós estamos nos perdendo disso. E o que o Natal nos trouxe, e eu acho que a gente pode pegar aí todas as crenças e todos os mitos que falam sobre Natal, é que existe uma estrela que aponta. Mas essa estrela ela não apontou a outro, ela apontou a você. Eu acho que se ver, se perceber e respeitar o outro é o espírito de Natal. Isso traz compartilhar, traz o seu passado, traz o seu presente e o que você espera do futuro. E aí talvez nós não tenhamos tantas guerras internas e nem de armas. E com os outros que estão tão próximos a nós muitas vezes. Porque para muitas pessoas foi difícil reunir no Natal. Nossa! Não é? Quantas famílias não se reúnem no Natal? Então, os vínculos, né? Essa história do filme também marca muito isso. Que o que eles mais compartilhavam eram as histórias familiares, os vínculos familiares, as esposas, os filhos, as mães, cada um contando sobre a sua, né? Cada um mostrando a fotografia, a carta Contando que recebeu. caso, né? Então, os vínculos, né? As ligações. Que tem que ser. Eu acho que vamos fazer esse exercício. Não fez ontem? Faz hoje. Chama para um café, assa um pão de queijo e faz isso que a gente fez aqui agora e conta casos da sua família. Renova a sua esperança, tá? A gente está tomando café, mas vamos para entre um café e outro? Vamos. Então vamos. Eu trouxe o trecho de uma crônica que escrevi certa vez. Me lembro da porta aberta desde cedo, minha mãe arrumava a casa, minha avó organizava a cozinha, à noite o jantar se desenhava à mesa com um prato que cada família trazia. Me lembro de correr para o alpendre e olhar para o céu. Os meus olhos buscavam a esperança divina. Para vocês, um pouco do meu Natal, o Natal dessas duas maravilhosas que eu agradeço por estarem comigo nesse 25, Aida Cruz, historiadora, Ana Patrícia Ribeiro, psicanalista, e que o ano que vem a gente esteja cada vez mais juntas com essa turma toda, tá? Um brinde. Um brinde. Um brinde. Vou colocar o nosso suco de uva para brindarmos a amizade, a esperança e ao Natal de todos os Lindo dias e sempre. 2026 para todo